Olá, paz e bem. Que alegria receber você no nosso primeiro programa de 2020, onde várias histórias da Associação e da Fraternidade irão te emocionar. E por falar nisso, toda bela história tem um começo de muita luta. No nosso primeiro programa a Serviço da Vida, você conferiu o grande milagre da Associação e da Fraternidade. Uma casa pré-moldada que foi recebida de doação por uma família lá de São José do Rio Preto, para a pequena cidade de Jaci, num terreno que também foi doado. Uma casa que antes era utilizada para o uso de drogas, se transforma num local de cura e libertação e renovação de vidas, como também o ponto inicial para uma obra que se espalhou por todo o Brasil. E quem olha a Associação Lar São Francisco não imagina que o seu começo foi cheio de desafios e dificuldades, dos quais impulsionaram Frei Francisco e os primeiros colaboradores numa transformação de vidas. Para entendermos toda essa história, se faz necessário voltarmos lá na década de 80, quando Frei Francisco, ainda conhecido como Nélio Belotti, estudava no seminário e tinha um desejo de seguir os passos de São Francisco e curar os leprosos. Porém, diante de uma reflexão, o Frei entendeu que a lepra era aquilo que excluía as pessoas da sociedade. Foi então que ele percebeu que a grande lepra do século era a dependência química. Desde a primeira da ordenação diaconal minha, eu usei sempre a batina naquela época e hoje o hábito franciscano. E andando nas ruas e nas rodoviárias por onde eu passava, as pessoas me perguntavam e vinham atrás de mim como usuários de droga, envolvidos no alcoolismo, e perguntavam para mim o que eles podiam fazer. Naquela época tinha um programa da Diocese de Rio Preto, que era um encontro de jovens chamado Construindo. E eu sempre ia lá dar palestra e sempre tocava no assunto álcool e droga. E aí as pessoas que estavam lá, a hora que eu terminava a palestra, me perguntavam: eu estou começando a usar droga, ou eu uso droga há tanto tempo, como que eu faço para sair disso? E eu não tinha nem resposta para as pessoas que me perguntavam nos encontros e nem resposta para o pessoal que vivia em situação de rua, que já estavam num estado mais avançado. Aí depois, lendo num livro de meditação, era o seguinte, o autor dizia o seguinte: se você não tem como curar, não mexa na ferida. E aquela frase ficou na minha cabeça muito tempo e eu fiquei pensando, então eu vou parar com esse assunto ou eu tomo uma outra atitude. E a minha posição foi tomar essa outra atitude, ganhar um espaço, um terreno e construir uma casa onde eu pudesse dar continuidade a essas vidas que estavam envolvidas no alcoolismo e outras drogas. No dia 4 de outubro de 1986, nascia a Casa de Recuperação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Começou com 12 pessoas, não conhecia nada do que era recuperação, não conhecia nada do que era esse trabalho com álcool e droga. E aí passamos a fazer essa convivência e o tratamento. Esses primeiros 12 senhores que foram lá fazer o trabalho. Não podia aceitar adolescente, era apenas maiores de 18 anos. No começo era voluntário, eu trabalhava no Hospital Psiquiátrico de Nova Granada e tinha muitas dependentes químicas lá, né? E eu percebia que o Hospital Psiquiátrico não estava assim totalmente adequado para a situação. Quando o Frei falou de fazer um trabalho do jeito que o lar é, a coisa me chamou a atenção logo de cara. Eu fazia a consulta dos meninos, tanto a parte da abordagem psiquiátrica como a abordagem clínica para desintoxicação, fazia a prescrição e eles administravam a medicação. Frei Francisco fazia esse trabalho de enfermeiro, eu mesma fazia muitas vezes curativo, injeção, distribuição de medicamento. E já o Nilson, o Gilmar ajudava, né? Mas o Frei sempre foi uma pessoa que não fez nada, nunca quis fazer sozinho. E nós fomos a São Paulo, conhecemos uma casa de recuperação e a orientação que nos foi dada é que
Nós não podíamos ter televisão, nós não podíamos ter relógio, nós levantávamos, ainda estava escurinho, batíamos o sino para nos recuperando levantar, tomávamos o café da manhã, mas o nosso dia era isso, a gente se norteava com o sol e à noite nós não via televisão. A gente evangelizava, a gente conversava, a gente lia, a gente fazia grupo, enfim, era interessante. Isso não era todo ruim, o fato da gente se olhar, né? A gente viver essa coisa de família, da gente bater papo. Era ótimo, a gente fazia tudo muito junto, né? Tudo muito junto, a gente estava sempre tudo junto, né? Era muito bom aquele começo. E aí Nilson e eu, a gente costuma dizer que nós passamos por vários ciclos de recuperação, porque a gente vivenciava com eles esse tempo todo. Os 3 primeiros meses, nem as pessoas que ajudavam a obra, os colaboradores da obra, voluntários, podiam ter contato com os recuperandos. Então nós ficamos lá, os 12 pacientes, Nilson e eu. E o Frei Francisco que fazia todo o link externo conosco. Esse primeiro grupo, inclusive quando chegaram, trouxeram droga. E a gente ouviu eles falando que tinham guardado a droga no pé da santa, que era uma imagem que nós tínhamos aqui na praça. Isso tudo foi motivo de deixar a gente assustado, preocupado. E também o nosso dia a dia que era difícil, porque nós não tínhamos nada. Não sabíamos cozinhar, não sabíamos lavar. E a gente entendia que o estar junto, que aplicar os 12 passos, que fazer um trabalho, a laborterapia, e que esse convívio e o não acesso às drogas é o que faria eles a se recuperarem, a mudarem de vida. Sim, isso é muito importante, isso é o coração do tratamento, esse estar junto, esse estar próximo, é fazer essa aproximação toda com eles, de caminhar lado a lado. Mas não podemos negar que a medicina, ela tem o seu papel muito importante. Num tempo rápido, o Frei buscou na ciência, na medicina, no medicamento, aquilo que fosse ajudar na recuperação das pessoas. Nós tínhamos aquilo que o Frei dizia para nós. Nós somos da providência. Mas eu não tinha entendimento do que era a providência. Eu não tinha o entendimento que o Frei tinha, nem eu e nem o Gilmar, que Deus ia prover as nossas necessidades, que não ia nos faltar nada. E a gente imaginava que amanhã podia não ter comida, né? Porque a despensa estava vazia. No começo, as dificuldades desafiavam o funcionamento desta obra e não se limitavam apenas no seu funcionamento, iam além disso, pois a cada dia havia um novo desafio. Não vou nem falar da comida, porque faltava mesmo. Tanto faltava comida, como faltava dinheiro. E a gente comia, tem a vez que a gente dividia do dividido para comer. Então, os recuperando era primeiro lugar. O Frei falava, não, vamos tratar deles, se sobrar a gente come, se não sobrar a gente se vira depois. Eu sei que o Gilmar muitas vezes chorava aqui, né? Muitas vezes a gente pegava ele chorando, desde o Frei Francisco também. Acho que as dificuldades que eles viam, que era muita responsabilidade com as pessoas. E o Frei Francisco não gostava de dizer não quando um pedia. E às vezes tinha pessoa que já chegava aí acamado mesmo, ele trazia para dentro, ia cuidar e ele punha a gente para ajudar. Teve recuperando que a gente ficou 3 dias, 3 noites sem dormir, revezando sem dormir, por causa de alucinação, essas coisas, né? Teve muitas coisas. Deus proverá. Para uma pessoa que estava fora desse contexto de fé, de aprofundamento na fé, é muito difícil. Aí eu falava para ele, na minha incredulidade, posso dizer assim, que é isso, Deus proverá? Deus não está aqui. Aqui estamos nós. Se não trabalhar, quero ver a comida na mesa. Ele falava assim, você não sabe o que você está dizendo. Eu falava, lógico que eu sei. Temos que trabalhar
para vir essa comida, para prover essa comida. E aí um belo dia a gente tinha lá arroz e batata. Não tinha feijão e o arroz também só dava para um dia, não tinha carne, não tinha nada. Ganhou umas galinhas, aí tinha lá uma granjinha pequenininha, muito modesta. Aí ele falou assim, vamos lá recolher os ovos. Aí eu falei para ele assim, Frei, já está quase na hora do almoço, vamos recolher os ovos. Eu falei assim, mas e comida? A gente vai almoçar o quê? Deus proverá. Cara, eu fui buscar esses benditos ovos, mas assim, eu falava, ele está louco. A hora que chegar aqui, que esses meninos, sem comer, longe da família, longe do uso de drogas, que era o convívio deles lá, nessa mudança toda de vida, e que são todos ansiosos por essa mudança, e você falar para eles que não tem almoço, eu quero ver o Deus proverá para ele. E aí, eu tive, acho que a maior prova de que esse Deus providente, ele não nos abandona nunca. Nós fomos buscar esses ovos. Aí, nós chegamos na casa, na entrada, tinha uma cerca assim grande, uma porteira. Essa porteira tinha um cadeado, grande esse cadeado. Era simbólico, mas para as pessoas não entrarem de carro ali, né? E não ouvimos barulho, não viu chegar ninguém. Nós chegamos de volta na casa. Ali tinha arroz, feijão, uma caixa de cenoura, um saco de batata, um saco de cebola. E até hoje, não sabemos quem deixou lá. Então essa prova, né, para mim foi assim, dizendo na gíria, um tapa na cara. Eu não sei se Deus estava mostrando para mim ou se realmente era toda a fé que Ele tinha, porque eu não tinha essa fé. Então quando Ele fala, Deus proverá, e aí você chega e encontra ali, não tem como não acreditar. Hoje eu sou uma pessoa, posso considerar realizado, porque aquilo que a gente sonhava já não é mais sonho, né? Já se tornou uma realidade. Para alcançar este milagre, muitas decisões foram tomadas naquela época e o apoio de parceiros e da comunidade foram essenciais. Com o passar do tempo, a gente foi tendo uma demanda muito grande de pacientes e não se tinha vagas. Então o processo para entrar na casa às vezes até demorava muito tempo. Aí requer um suporte externo. Então teve que criar o ambulatório para atender essas pessoas que não tinham, nós não tínhamos condições de acolher na casa, mas a gente tinha condições de dar um atendimento, um suporte externo. Foi onde a gente ganhou em Mirassol um prédio do município na época, que era um clube, né? Lá chamava Asa Branca. E foi ali que nós criamos o nosso primeiro centro de triagem. Para o paciente internar aqui no lar, ele tinha que passar por esse ambulatório. E lá ele passava pelo médico para fazer uma avaliação. Lá ele passava pelo serviço social, que ia entender a situação dele, ia fazer orientações. Lá ele tomava uma medicação. Lá ele era preparado para vir para a casa de recuperação. E lá a gente ouviu histórias muito interessantes de pessoas que foi lá buscar o tratamento e que neste lugar fizeram uso de bebida alcoólica, fizeram uso de droga, se prostituíram e aquele lugar foi o lugar que atendeu ela em seguida para fazer um processo de recuperação. A dificuldade maior, uma das maiores que a gente era quando precisava internar os pacientes num hospital. Antes do crack, o forte da casa de recuperação em relação à gravidade, todos eles são graves, né? Porque eu acho que a dependência é uma coisa grave. Mas a parte que veio muito difícil na época era a droga injetável. E aí eles se contaminavam com a AIDS, principalmente a AIDS, né? Que na época não tinha
nenhum recurso para a melhora deles, para a melhora da imunologia, e a dificuldade também de colocar esses meninos numa instituição para tratamento clínico. 2 preconceitos aí tiveram, né, que enfrentar, tanto da dependência química quanto da contaminação com a AIDS. Todo mundo tinha medo, ninguém sabia o que era aquilo, né? 2 pacientes nossos, um teve um problema de pele muito agressivo e um outro paciente que tinha uma gripe, vamos dizer assim, e ele não melhorava. E nós já tínhamos um médico que era voluntário nosso. E esse médico pediu que a gente levasse esses pacientes e que eles fizessem um exame de HIV. E, para nossa surpresa, esse resultado veio positivo, eles eram portadores de HIV positivo. Imagina isso lá atrás, há 32 anos atrás, há 30 anos atrás. E eu que já nem sempre acreditava que o lar pudesse dar certo, pudesse avançar, eu caí totalmente no descrédito. E foi aí que eu falava com o Gilmar, com o Frei, com o Gilmar, olha, o negócio é parar. E eu tive uma resposta que eu nunca podia imaginar que o Frei desse uma resposta daquela para mim. Eu repito, nós não tínhamos nada. E ele disse assim, não, Nilson, nós não vamos parar. Nós vamos construir um hospital em Jaci para cuidar dessas pessoas. Então não é lá aquela casinha de recuperação de álcool e droga de 1985 que tem que se manter daquela forma. Não. Ela foi se moldando, multiplicando, porque os apelos da sociedade são muitos. Incontáveis são as pessoas que tiveram a sua vida transformada diante da recuperação. Desde aquele período de 85 a hoje, 2020, nós temos mais de 10 casas de recuperações. São trabalhos que nós efetuamos em diversos locais, de estados diferentes, regiões diferentes, e cada uma dessas casas elas trazem consigo a sementinha inicial, que é justamente o Evangelho vivo. O carisma permanece e foi evoluindo ao passar do tempo. E durante esta evolução nós percebemos aquilo que era necessário amadurecer, amadurecemos. Hoje nós temos uma equipe muito preparada para o trabalho com a recuperação. Há sim a possibilidade da mudança. O ser humano sempre pode ser melhor, o ser humano sempre tem chances de resgatar a sua vida. Eu sou Elizabeth, eu tenho 60 anos, eu sou uma alcoólatra em recuperação, eu estou há 17 anos de sobriedade. Meu nome é Beto Emídio, 16 anos eu conheci a bebida alcoólica, aos 26 eu conheci a cocaína e usei até os 36. Em setembro de 2015 eu decidi pedir ajuda. Foi onde eu fui encaminhado para o ambulatório e eu conheci a fraternidade. Meu nome é Taqueu, estou em sobriedade já há 2 anos e 8 meses. Meu nome é Paulo, estou em 2 anos e 1 mês de sobriedade. Meu nome é Michel Rodrigo Garcia, estou em sobriedade há 25 meses. Meu nome é Leandro, sou dependente químico em recuperação há 5 anos e 11 meses. Sou Marcos Moreno, estou em 17 anos e 6 meses em sobriedade absoluta. Eu sou o Carlos, tenho 47 anos, sou um dependente químico de álcool e de múltiplas drogas. Estou na sobriedade há 16 anos. Hoje, graças a Deus, eu trabalho no que eu gosto, trabalho na recuperação, sou um colaborador do Lar São Francisco, né? Ajudo pessoas a também saírem daquele mesmo problema que eu tive um dia. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo. Hoje, um detento custa para os cofres públicos cerca de R$3.000 por mês. Para uma mãe perder o seu filho no uso das drogas, o valor é imensurável. Agora, ter a oportunidade de restaurar essa vida através da recuperação custa bem menos que tudo isso. De que maneira? O Lar São Francisco apresenta para você este caminho, trazendo-o de volta para o caminho de Cristo, restaurando o seu vínculo com a família, seu trabalho e, acima de tudo, sua vida. E com o lema "Só por hoje", muitos homens e mulheres
estão e continuarão sendo restaurados. A impressão que a gente tinha era que as pessoas fossem dizer não, né? Vai trazer problema para a nossa cidade. Muito pelo contrário. As pessoas abraçaram a causa, abraçaram o Frei. Então, desde o primeiro dia, as pessoas fazem doação. As pessoas participam da nossa vida. Sem a fatia, sem a colaboração das pessoas, impossível continuar sobrevivendo. Sem doação das pessoas, o lar não daria conta de fazer tudo aquilo que ele faz. Então foi assim que nasceu este lugar, foi assim que nasceu a Casa da Herança, foi assim que nasceu a associação e a fraternidade. Paz e bem. Sou o Frei Manuel, sou da Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Trabalho e atuo hoje na Casa do Bom Pastor. Estou na fraternidade há 18 anos e convido você a vir fazer parte dessa família. Vem ser um franciscano na Providência de Deus. Vem! Ó Providência, ó Divina Providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. A você que reza conosco e nós que rezamos com você. Por isso, o Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a sua face e se compadeça de ti. Volva para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, fiquemos em paz. Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. A terra é pequena e limitada, se a terra morrer, também morrerás. Também morrerás.